Muito bem. Eu achei interessante o Kim, porque na minha primeira pergunta eu deixei bem em destaque que o conceito, na verdade, estava girando em cima da Terra, e ele nada disse da Terra, inclusive falou que a Bíblia não fala da Terra, fala dos astros, do Sol, da Lua, mas não fala da Terra. Interessante, né? Tô gostando de ver, porque tá sendo um sábado semanal que não tem vínculo com o ciclo da rotação da Terra. Interessante, né? Ou pelo menos não deixou isso claro. E o dia nós sabemos que depende totalmente da rotação da Terra, né? Muito interessante. Então a minha segunda pergunta é a seguinte: o sábado semanal da criação é um dia literal? Voltando à rotação aí. Ou é apenas um conceito? Essa é a minha segunda pergunta. Na realidade, você errou em alguns pontos, por exemplo, quando você fez a mistura, né, sobre a palavra Kadash, que significa separar para uma atividade santa, e o benefício do homem também com relação à adoração a Deus. Então ali você fez uma mistura total para dizer que eu dei giros. Não, na realidade, você misturou a salada toda ali e você fez a confusão e você não conseguiu deixar claro a sua tréplica. Em relação à Terra, mais uma vez você demonstrou não ter se atentado. Na realidade, o que eu falei é que fala dos luminares, não fala da Terra, fala dos luminares em si, tá ok? A Terra, ela aparece ali no contexto dela ser iluminada apenas, ok? Tudo bem. Então, são os luminares que são tratados como a questão de marcação de tempo, tá? Não a Terra. Em relação à sua pergunta, sim, o sábado ele é um dia literal que ele carrega alguns princípios. Eu já expus aqui alguns princípios, por exemplo, cessar as atividades seculares, prestação de adoração a Deus, fazer coisas que agradam a Deus, como Isaías 58, verso 13, fazer eventos missionários como Cristo no Novo Testamento e coisas do tipo. Por que ele é um dia literal? Simplesmente pela própria palavra, né? Shebion, né? O número ordinal, sétimo, seguindo uma ordem de número, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, e a palavra dia, referente a um período, né, de um pôr do sol ao outro, como fala a Bíblia. Então, sim, é um dia literal. Então vamos lá, né? Tô gostando de ver aí que o Kim, de fato, ele tá ignorando aí que a questão de dia ordinal depende totalmente da rotação da Terra. É impressionante como ele está ignorando isso. Porque se o sábado é um dia literal, e a gente está falando do único exclusivo sábado na qual é contado ali na criação, e só veio voltar depois, no 14º dia, no 21º dia, e assim foi seguindo uma ordem, né? Que dá o total aí, de uma semana para outra, de 168 horas terrestre. Assim você tem de um sábado a outro. Então podemos concluir, eu gostaria que ele explicasse aí, podemos concluir então que Deus criou apenas este sábado, né, que contém essa regra, ou ele criou outros sábados semanais com outras regras? Essa é a minha pergunta. Com outras regras que eu digo com relação a... Então, Ronaldo, quem está fazendo na realidade a confusão total é você. Tá? Você está misturando as coisas. Primeiro, o texto não trata da Terra em si. Olha o que o texto diz, ele trata dos luminares. Quais são os luminares? O Sol e a Lua. Nós entendemos que do primeiro ao terceiro dia, quem ilumina ali? A glória de Deus. Apocalipse 22 diz que a Nova Jerusalém não precisará da iluminação dos luminares. Por quê? Porque a glória do Cordeiro, a glória de Deus, vai iluminar a cidade santa. Em relação ao Gênesis capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: disse Deus: haja luzeiros ao firmamento dos céus para fazer separação entre o dia, né, que é a parte clara, e a noite, que é a parte escura. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, né? Agora olha o verso 15. E sejam para luzeiros, iluminação no firmamento dos céus para alumiar a terra. Somente aí a terra aparece. Em relação ao ciclo, né, da terra, vamos entender o seguinte: se a terra para, não tem o pôr do sol, ok? Então não é a contagem de minutos, mas de um pôr do sol a outro. Se a terra para,
a sua rotação, o pôr do sol não se dá, o dia continua normal. É isso que acontece na Bíblia. Nós temos esse texto, ok? Agora, quem fez a confusão total foi você, que fez a mistura aqui, atribuindo um monte de coisas para onde o texto não diz. Então, eu sugiro a você que se limite àquilo que o texto diz, tá? Isso chama-se sola escritura, ok? É o princípio de manter somente a escritura, tá bom? Então, minha resposta é essa. Em relação à continuação aqui da resposta, não, Deus não criou um novo sétimo dia. Nós vemos que ali na criação nós temos um ciclo de 7 dias, tá? Que esse ciclo se renova. O sétimo dia ali, ele faz parte de uma ordem de dias que se completa no pôr do sol também. Por mais que não apareça ali tarde e manhã, mas temos ali a palavra Yom, que significa um dia de duração de um pôr do sol a outro, é o que significa a palavra. Então, nós devemos respeitar essa questão também.